Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Passaram bem o final de semana? Descansaram bastante? Espero que sim. Hoje, nossa atividade de língua portuguesa é no livro Ler e Escrever, volume 1. Por que eu coloquei o volume? Porque a partir de hoje, quem não pegou ainda o volume 2 na escola, pode ir buscar, mas ainda estamos no volume 1. A atividade é do projeto Confabulando com Fábulas. É a atividade 2B. Vocês já leram essa atividade, mas não fizeram as questões, tá bom? Então, é a leitura compartilhada. Eu vou ler com vocês, vocês vão seguindo. Leia as duas fábulas e, na sequência, com o apoio do professor, responda as questões. A raposa e o corvo. O corvo conseguiu arranjar um pedaço de queijo em algum lugar. Saiu voando com o queijo no bico, até pousar numa árvore. Quando viu o queijo, a raposa resolveu se apoderar dele. Chegou ao pé da árvore e começou a bajular o corvo. Ó, senhor corvo, o senhor é certamente o mais belo dos animais. Se souber cantar tão bem quanto a sua plumagem é linda, não haverá ave que possa se comparar ao senhor. Acreditando nos elogios, o corvo pôs-se imediatamente a cantar, para mostrar sua linda voz. Mas, ao abrir o bico, deixou cair o queijo. Mais que depressa, a raposa abocanhou o queijo e foi embora. Moral: para homem tolo, a fábula é oportuna. Domínio público: contos tradicionais, fábulas, lendas e mitos. Texto 2: A raposa e a cegonha. Um dia, a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar. Mas preparou para a amiga uma porção de comidas moles, líquidas, que ela servia sobre uma pedra lisa. Ora, a cegonha, com seu longo bico, por mais que se esforçasse, só conseguiu bicar a comida, machucando seu bico e não comendo nada. A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia e acabou indo para casa com fome. Então, a cegonha, em outra ocasião, convidou a raposa para jantar com ela. Preparou comidas cheirosas e colocou em vasos compridos e altos, onde o seu bico entrava com facilidade, mas o focinho da raposa não alcançava. Foi a vez da raposa voltar para casa, desapontada e faminta. Moral: nunca faça para os outros o que não gosta que façam a ti. Domínio público, contos tradicionais, fábulas, lendas e mitos. Agora, vocês vão ler sozinhos a fábula novamente para responder as questões. Eu só quero fazer alguns comentários. Embora o corvo seja considerado um animal astuto, quer dizer, esperto e inteligente, nessa fábula ele aparece sendo enganado pela raposa. Mais astuta,
ela aposta no orgulho e na vaidade do pássaro, superando a sua inteligência. A raposa o elogia, destacando suas qualidades e sugerindo outras. E o corvo, dominado pelo orgulho e pela vaidade, é apanhado na armadilha e deixa cair do bico o pedaço de queijo, que é imediatamente apanhado pela raposa. Nesse texto, é possível observar, mais uma vez, a escolha dos animais que serão personagens de uma fábula, associada ao que o animal pode oferecer à ação da narrativa. O corvo teria uma vantagem sobre a raposa. Como voar, ele está no alto de uma árvore e a raposa não teria como alcançá-lo para brigar pelo queijo. Aqui está falando carne, gente, mas é queijo. Quanto à moral, constatamos pelo menos duas presentes no texto. Temos em ambos textos a presença da moral não explicitada no final da fábula. Na primeira, subentende-se que o corvo foi tolo ao deixar-se enganar pela raposa. Na segunda, há um alerta sobre os perigos de nos deixarmos dominar pela vaidade e pelo orgulho. Isso não é legal, certo? Agora, atividade 2, a questão 2. Vamos observar, discutir e anotar sobre os personagens. A característica atribuída ao corvo está no texto. Astuto, inteligente, belo, várias características. E a característica atribuída à raposa. Então, se você ler o texto direitinho, você vai saber fazer. Nós estamos trabalhando a característica do personagem, certo? A raposa é personagem também da fábula, a cegonha e a raposa. A característica dada a ela nessa fábula é igual apresentada em O Corvo e a Raposa? Expliquem. Será que em ambas as fábulas a raposa tem a mesma característica ou não? Vocês vão ler e observar. Pode grifar o texto onde tem característica, o que vocês quiserem fazer. D. O corvo é considerado um animal astuto e inteligente. Os acontecimentos da fábula demonstram essas características do personagem? Explique. O corvo realmente foi inteligente e astuto nessa fábula? Ou ele foi meio bobinho e se deixou levar pelo orgulho? Na questão 3, vocês vão fazer uma comparação entre as fábulas. A cegonha e a raposa e a raposa e o corvo. Diferenças e semelhanças. Personagens da história. Então, vocês vão marcar aqui do texto 1 e do texto 2. Quem é personagem do texto 1? O corvo e a raposa. E do texto 2? A cegonha e a raposa. Características das personagens. Citar palavras ou expressões usadas. Então, você vai pôr as características delas aqui e aqui do texto 2. O que acontece na fábula? Resgate da situação apresentada. O que acontece na fábula do texto 1 e na fábula do texto 2? O que foi entendido da moral? Aí você explica da moral do texto 1 e do texto 2.
Forma como a história é contada. Como que a história é contada? Observem bem que vocês vão saber responder. Aí vocês vão ler a moral da história, das duas fábulas novamente, e escrever se você concorda ou não. Se você concorda, você tem que explicar o porquê de concordar. Se você não concorda, você tem que explicar o porquê de não concordar, certo? Boa atividade, qualquer coisa me chamem. Um beijo, até mais tarde.